Olá, seja bem-vindo ao nosso 23º dia do nosso desafio LSA 365. Meu nome é Henrique Araki, eu sou professor de Direito Empresarial e advogo na área há bastante tempo, e esse é o nosso estudo acompanhado, com o nosso desafio de estudar um artigo por dia dessa lei das sociedades anônimas, que é uma lei tão importante tanto para o nosso ordenamento jurídico como um todo, quanto para a nossa economia, dado a matéria que ele trata. E o nosso artigo de hoje é o artigo 23, que tem esta redação aqui que eu estou marcando. Então vamos lá. É um artigo meio anacrônico, mas está lá, então nosso compromisso é estudar todos os artigos, vamos estudar esse aqui também. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Tá, mas certificado é só você lembrar do que eu venho falando nas últimas 3, 4, 5 aulas. Essa lei é uma lei da década de 70 e trouxe essa questão já do outro decreto da década de 40, que trata dos certificados de ação. É só você pensar o seguinte: no mundo onde não tem internet, não tem celular, não tem computador pessoal, você precisava de uma forma de provar que você era acionista, perante as pessoas. E como é que você provava que você era acionista? Dependia do tipo de ação que você tinha. Se você tinha ações nominativas, endossáveis ou ao portador. As endossáveis ou ao portador, principalmente a do portador, você literalmente tinha que estar portando a ação. As endossáveis, mais ou menos, porque ela estava nominativa a alguém, mas se tivesse endossada a você, você tinha que mostrar: olha, eu sou o acionista, o Zezinho endossou ela para mim. Então para você participar de assembleias e provar que você era acionista, uma das formas que você tinha era estar portando a cártula, a ação na sua mão, principalmente, como eu expliquei, no caso de ações endossáveis ou ações ao portador. No entanto, mesmo antes da década de 90, a gente ter alterado a legislação e eliminado a existência de ações endossáveis e ações ao portador, mesmo antes, isso aqui já não era muito utilizado. Mas qual que era a ideia? Imagina que quando você é titular de 10, 20, 100 ações, ok, você tem um bloquinho de 100 pedaços de papéis para você poder tecnicamente mostrar: olha, eu sou acionista, olha aqui uma forma de eu provar que eu sou acionista aqui e colar. Mas imagina quando você fosse titular de 1 milhão de ações, 2 milhões de ações, 3 milhões de ações. Aliás, antes eu falava do seu pai, mas agora eu vou falar do seu avô. Se o seu avô ainda tiver isso, talvez ele tenha adquirido uma linha fixa da Embratel, ali na década de 90, na década de 80, pré-privatização, talvez ele ainda tenha um documento chamado de certificado de ação, que vai ser um certificado emitido, anotado, certificado, lavrado lá pela companhia, para dizer: este certificado certifica que Henrique possui 1.347.940 ações nominativas ordinárias, ações nominativas preferenciais, ou na época que podia, ações nominativas endossáveis ou coisa do gênero. Então era uma forma para você não ficar carregando malas e malas de ações cartulares, ou para você demonstrar perante terceiro que você era acionista, você poderia mostrar um certificado de ação que teria tudo isso. Então é disso aqui que a gente está falando e vai falar hoje, amanhã. E deixa eu ver o que mais. Hoje e amanhã, basicamente, a respeito desses certificados de ações. É disso que a gente está falando. Então está falando que o certificado somente será permitido depois de cumpridas formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Para você não ter um problema de fraude, uma companhia que está em constituição e você já dizendo aí, ou vendendo, ou negociando mediante certificado de ações que sequer estão formalizadas. A infração do disposto neste artigo importa em nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores. Faz sentido, Os certificados das ações cujas entradas não consistirem em dinheiro somente poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens ou de realizados os créditos. Isso aqui a gente vai aprofundar um pouco melhor quando a gente estiver falando de fundação da companhia, onde eu vou explicar para vocês que é bem diferente o regime de integralização de bens e créditos na sociedade anônima do que na sociedade limitada. Então o que ele está falando aqui é que se você está integralizando e subscrevendo e integralizando ações com imóvel, você só vai poder ter o certificado de ação depois que isso aqui que as formalidades de transmissão do bem forem cumpridas. Uma questão de segurança de terceiro e dos minoritários.
a companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados quando pedida pelo acionista. Vamos supor que você perdeu aquele pedaço de papel bolorento que você estava andando para cima e para baixo para provar que você era acionista. Se você precisar substituir, e não era tão simples assim, você teria que declarar a nulidade do outro, perdimento, era um negócio mais complicado, a companhia não precisa custear isso. Imagina, é uma lei feita para ter milhares, milhões de acionistas. Esse custo poderia se tornar proibitivo dependendo do que acontecesse. Então a companhia poderia pedir o reembolso dessas questões. É isso. Não sei se eu falei para vocês, né? Isso aqui era uma aula curtinha de um artigo que está anacrônico, que não tem mais por que existir, mas o nosso compromisso é estudar artigo por artigo, então estou fazendo isso. Se você ainda não fez, curta, compartilhe, comente para a gente saber que a gente está indo no caminho correto e acompanhe conosco aqui, amanhã a gente vai dar sequência nesse nosso estudo. Um abraço e tchau, tchau.